Isso ocorreu quando eu tinha 18 anos. Agora, tenho 22 e resido em San Antonio, Texas. Era meu último ano do ensino secundário, mas foi quando o Colorado começou a intensificar-se. Então, tudo começou a fechar, inclusive minha escola. Embora todos estivessem obrigados a permanecer em casa e em isolamento, meu grupo de amigos e eu estávamos saindo mais do que nunca. Não havia muito o que fazer, pois todos os estabelecimentos não essenciais estavam fechados, mas uma coisa sobre mim é que aprecio explorar áreas urbanas ou locais assombrados. Hoje, ainda faço isso, não sou de me assustar facilmente. Tive algumas experiências com pessoas em situação de rua. Os coaches até apontaram uma arma para mim, mas nada se compara ao quão estranho e aterrorizante foi um incidente que encontrei enquanto explorava. Naquela época, comecei a conversar com uma moça com quem tive aula no ensino médio. O nome dela era Clarissa. Se não fosse por ela corroborar meu álibi do que ocorreu naquela noite, tenho certeza de que nenhum dos meus amigos teria acreditado em mim. Ainda estávamos namorando recentemente, mas, de algum modo, a convenci a explorar um parque natural arborizado às 3 horas da manhã aqui em San Antonio. O parque chama-se Op Sanabel. É relativamente seguro e muito pitoresco durante o dia, mas à noite pode ser um local perigoso, e a polícia geralmente patrulha as entradas da área à noite, mantendo as pessoas afastadas. Em 2016, uma senhora chamada Lauren Bump foi brutalmente assassinada e esfaqueada mais de 20 vezes. Em 2021, um menino que explorava a floresta foi baleado. Clarissa e eu chegamos ao parque por volta das 3 horas da madrugada. É super assustador e escuro como breu. As árvores fazem um ótimo trabalho em ocultar o luar. Eu não gosto de ter minha lanterna acesa porque, então, meus olhos não conseguem se ajustar à escuridão e você realmente só consegue ver o que está iluminado pela luz. Além disso, eu não gostaria que alguém visse minha luz à distância, então gosto de mantê-la afastada enquanto exploro. Provavelmente, estávamos a cerca de 15 a 20 minutos caminhando pela trilha principal. Eu não planejei ficar lá por muito tempo porque estava meio assustador e estranhamente silencioso naquela noite. Eu conhecia uma trilha que saía da estrada e levava de volta para onde meu caminhão estava estacionado. Disse a ela que poderíamos pegar aquela trilha, essencialmente fazendo um círculo completo em vez de caminhar todo o caminho de volta. Ela concordou e então começamos a caminhar por aquela trilha off-road. Estávamos provavelmente apenas cerca de 2 minutos na trilha off-road quando, de repente, do nada, uma flauta começou a tocar. Clarissa e eu paramos, paralisados em nossas trilhas, e olhamos um para o outro apenas ouvindo. Quem estava tocando era super cadenciado e parecia que estava tocando algum tipo de peça musical. Porém, não tive tempo para processar que poderia ter soado bem. Era assustador pra caramba. Como eu disse antes, não me assusto facilmente, mas, 15 segundos depois do solo de flauta, Clarissa começou a tremer de medo e à beira do choro. Eu estava meio que apenas ouvindo, mas quando Clarissa começou a orar a Deus para salvá-la e perdoá-la por seus pecados, foi quando percebi a gravidade da situação. Para ser claro, era muito difícil identificar de onde vinha o som da flauta. Parecia que vinha da direção da trilha principal anterior, que era paralela a onde estávamos, com cerca de 30 a 50 metros de floresta no meio. Mas estava ficando mais alto e mais perto, ao ponto em que parecia que o som estava bem em cima de nós. Clarissa não conseguia nem se concentrar porque estava com muito medo, então eu sabia que tinha que ser homem e nos tirar daquela situação. Isso vai soar piegas, mas eu disse a ela, não se preocupe, não vou deixar nada acontecer com você. E disse a ela que deveríamos correr pela trilha off-road para escapar, então fizemos. Começamos a correr, acredito que a flauta parou de tocar, mas foi difícil entender, porque eu estava mais focado em sair de lá o mais rápido possível. Só andamos cerca de 30 pés quando, do nada, ouvimos o farfalhar de arbustos e o estalar de folhas e galhos antes de algo grande atravessar a trilha bem na nossa frente. Agora, isso poderia muito bem ter sido um cervo ou algum tipo de vida selvagem maior, mas era tão estranho porque eu quase podia sentir o tamanho do que quer que fosse na nossa frente. Não sei se foi do vento ou o que. A única coisa é que eu nunca vi uma silhueta ou forma de nada na nossa frente. Outra coisa estranha é que não ouvi chegando e não ouvi correndo, só ouvi o traço bem quando estava bem na nossa frente.
Assim que sentimos e ouvimos o que quer que tenha atravessado a trilha bem na nossa frente, obviamente nos viramos e disparamos na outra direção até voltarmos ao ponto original onde ouvimos a flauta. Então, como se quem estivesse tocando estivesse esperando por nós para retornar, a flauta começou a tocar novamente, alto e bem em cima de nós. Desta vez, parecia quase pertencer a algum tipo de música irlandesa ou algo assim, mas o toque ainda estava em cadência. Entretanto, ainda era impossível identificar de onde o som estava vindo. Estava apenas nos cercando. Neste ponto, meus instintos de luta ou fuga entraram em ação porque estávamos presos. Tínhamos duas opções, ou voltar para a trilha off-road, onde ouvimos aquele barulho aterrorizante bem na nossa frente, ou ir de volta à trilha principal, onde a flauta e qualquer psicopata que a estava tocando estavam. A trilha off-road era definitivamente mais assustadora porque era mais escura e cercada por uma floresta mais densa. Pelo menos a trilha principal era um caminho de cimento. Então, eu disse a Clarissa, que ainda estava tremendo de medo, vamos começar a correr pela trilha principal de volta para o caminhão. Corremos de volta, a adrenalina ainda estava bombando, então cortamos os 20 minutos de caminhada em uma corrida de 7 a 8 minutos. Em algum lugar ao longo da corrida, o barulho da flauta deve ter parado. Ao longo da corrida de volta, havia um banheiro químico aleatório, e eu estava morrendo de medo, porque se alguém estivesse do outro lado ou escondido dentro dele, parecia ser um pouco paralelo aonde estávamos antes. Felizmente, não vi ninguém ou sinais de que alguém já tivesse estado lá. Na verdade, meu caminhão era o único veículo na área perto da entrada principal da floresta. Chegamos ao caminhão e eu corri para longe de lá. No dia seguinte, contei a todos os meus amigos sobre isso e procurei em toda a internet para ver se alguém já se deparou com algo assim. As pessoas afirmam encontrar fantasmas e animais fazendo barulhos assustadores, mas um suave solo de flauta rítmica. Não consegui encontrar nada sobre isso, ou talvez eu apenas não olhei com atenção o suficiente. Tentei descobrir todas as possibilidades. Havia algumas casas que eventualmente levavam a um bairro na extremidade da floresta, mas essas casas estavam a pelo menos alguns quilômetros de distância e estávamos bem no fundo da floresta. Então, não há como o som ter viajado tão longe, porque estou lhe dizendo que a flauta estava clara como o dia e eram 3 horas da manhã. Obviamente, nunca descobri quem estava tocando aquela flauta ou o que passou bem na nossa frente. Na verdade, meio que fiquei arrepiado escrevendo a história. Quanto mais penso sobre isso, parece mais paranormal do que algo assustador em um nível tangível. Não sei se foi um culto, fantasma de uma pessoa ou que realmente espero que alguém tenha uma explicação racional. De qualquer forma, eu nunca mais voltei para aquelas florestas à noite. Eu ainda exploro muitos lugares assustadores, mas nunca mais me deparei com nada parecido. Sou um jovem de 20 anos, trabalho em um hospital de médio porte no noroeste do Alabama como técnico de farmácia. Trabalho no turno da noite, das 18 horas às 4 horas da manhã. Também sou responsável por abastecer as salas de cirurgia. Trabalho 7 dias seguidos e depois tenho 7 dias de folga. Esses 7 dias são uma merda, mas os 7 dias de folga são incríveis. Trabalho de quinta a quarta, e na minha sexta noite trabalhando, numa terça-feira, saí um pouco mais cedo para ficar com minha esposa na casa da tia dela, a cerca de 30 minutos de nossa casa. Ela estava tomando conta dos priminhos dela enquanto a tia e o tio dela estavam viajando. A casa não tinha cortinas, então ela se sentiu desconfortável nas poucas noites em que esteve lá. Eu não fui com ela no começo porque era durante minha semana de trabalho, e ela me disse que não havia sentido se eu chegasse lá por volta das 17 horas e depois fosse embora para dormir quando o sol começasse a nascer. Mas, na última noite em que ela foi babar, ela se sentiu extremamente ansiosa, então eu disse a ela que estava indo. Ela é teimosa, mas me agradeceu e se sentiu muito melhor quando cheguei. Trabalhando no turno da noite nos últimos 2 anos realmente me afetou mentalmente, e eu acho que comecei a desenvolver uma leve insônia. Literalmente, não consegui dormir depois de chegar à casa da tia da minha esposa. Isso não é novidade, mas eu nunca tinha ficado acordado por mais de 28 horas antes. Mesmo se eu quisesse, não conseguiria. Não dormimos porque tínhamos um dia muito longo pela frente. Tivemos que deixar os priminhos dela na escola. Nossa amiga estava dando uma festa de revelação do sexo do bebê. Tivemos que ir às compras porque não tínhamos mantimentos em casa, já que ela estava fora nos últimos 3 dias, e eu tive que estar no trabalho às 18 horas.
Acabei dormindo no carro por pouco menos de 10 minutos. Eu estava realmente sentindo aquela onda de sono me dominando, mas acabei pegando um Red Bull enorme e outro energético. Quando cheguei ao trabalho, pedi para minha esposa me levar para trabalhar e me buscar, já que meus freios precisavam ser trocados e eu não estava dirigindo meu carro, e também porque nenhum de nós confiava em mim para dirigir o carro dela em mais de 24 horas sem dormir. Era quarta-feira à noite agora e eu estava acordado desde cerca das 14 horas na tarde de terça-feira. Meu turno começou bem. Se eu pudesse me manter ocupado, aquela sensação de cansaço não me afetaria muito. Coloquei meus fones de ouvido e estava ouvindo música enquanto estava preso nas salas de cirurgia com seus remédios. Era uma noite de semana, então ainda havia algumas cirurgias atrasadas terminando e a limpeza estava limpando algumas salas de cirurgia que haviam sido usadas. Não é incomum que o pessoal da cirurgia entre na sala em que eu estava e pegue algo que a sala que eles estavam usando pode ter tirado, então eu geralmente me viro e pelo menos sorrio, e eles sorriem de volta. Eu estava no meu próprio mundinho, perseguindo a máquina de celular Omnis com remédios e ouvindo música quando ouvi a porta atrás de mim abrir. Havia aquele guincho agudo distinto quando uma porta precisa de suas dobradiças para ser oleada. Fez o barulho alto que as portas pesadas de madeira fazem quando fecham, então me virei para ver quem era, como sempre, exceto que não havia ninguém lá. Eu realmente não me preocupei com isso. Talvez tenham aberto a porta e visto que eu estava lá e simplesmente decidiram ir para outra sala. Então continuei enquanto empurrava meu carro para a próxima sala. A luz acesa, esta sala estava desligada. Abri a porta e juro que vi alguém curvado perto da máquina de células Omnis, vasculhando o giro acentuado. Se você não sabe o que é isso, é uma lixeira onde você descarta agulhas e frascos após o uso, em vez de apenas colocá-los em uma lata de lixo normal. Alguém já tinha sido pego fazendo isso antes em busca de morfina e, consequentemente, foi demitido. Eu acendi a luz, eu ia perguntar o que estavam fazendo, mas quando acendi a luz, não tinha ninguém lá. Ok, agora eu estava começando a ficar um pouco assustado. Eu não sabia o período de tempo em que você poderia começar a ter alucinações depois de não dormir por mais de 24 horas, então eu apenas disse a mim mesmo que provavelmente estava vendo coisas, que eu precisava apenas engolir. Terminei de estocar cirurgia sem outras ocorrências e voltei para a farmácia às 2 horas da manhã. Todas as noites, temos que entregar medicamentos específicos do paciente para o posto de enfermagem. Vou usar o 5º andar como exemplo de como os andares são dispostos, mas cada andar número corresponde ao andar em que eles estavam. Há 3 elevadores no meio do andar. Se você vai para a esquerda ao sair do elevador, ao lado 5.100 e 5.200. Se você for para a direita, ao lado 5.400 e 5.500. Há 2 alas de cada lado, então há quartos de pacientes numerados de 5.105 a 5.115, e a outra ala tem os quartos 5.201 a 5.215. Cada andar é disposto exatamente da mesma maneira, então cada ala tem 15 quartos de cada lado. Para encurtar os nomes dos andares, embora eu vá me referir a eles como 51, 52 e 54, 55, recentemente o 5º andar, especificamente o lado 5.455, estava passando por algumas remodelações, então nosso andar de transbordamento, o 3º andar, era onde eles colocavam os pacientes que estavam no lado 54-55 do 5º andar. Enquanto reformavam o lado 5455, estava vazio, porque não havia muitas pessoas no hospital naquela noite. Eu fui subindo o hospital, entregando remédios para a estação de enfermagem andar por andar até chegar ao 5º andar. Fui para o lado 51-52, entreguei os medicamentos e decidi ir verificar o progresso do lado 5455. Quando fui até lá, fiquei assustado. Não havia enfermeiras, nem pacientes, apenas os longos corredores vazios. As salas de cirurgia já estão vazias e desoladas na maioria das noites, então estou acostumado a andar por lá sem problemas, mas ver quartos de pacientes vazios me assustou. Andei lentamente pelo lado 55 e ouvi um barulho que parecia uma das camas do hospital chacoalhando quando passei pelo 5512. Rapidamente descobri o que era o barulho. Olhei para os quartos e vi um velho tremendo violentamente, como se estivesse tendo uma convulsão. Sangue escorria pelos olhos, nariz e pela boca. Ele fazia um som de gargarejo, quase como os sons que os zumbis em The Walking Dead fazem. O monitor estava apitando freneticamente,
como acontece quando um paciente está em codificação. Meu coração disparou quando vi isso e dei um passo rápido atrás do batente da porta. Imediatamente voltei para a sala quando percebi que esse homem precisava desesperadamente de atenção médica, mas quando olhei de volta lá dentro, não tinha homem nenhum naquela cama. Estava limpa e feita. O monitor estava desligado e não havia sinais de que alguém tivesse estado naquela sala por pelo menos um dia inteiro. Pensei que naquele momento eu estava com certeza alucinando. Rapidamente voltei para os elevadores e fiz meu caminho de volta para o primeiro andar, onde fica a farmácia. Quando as portas do elevador se abriram, um velho com uma camisa de segurança e um crachá do hospital entrou no elevador. Ele acariciou meu ombro enquanto passava por mim. Era o mesmo homem que eu tinha visto momentos antes, tendo uma convulsão e fazendo aqueles barulhos de zumbi. Ele sorriu para mim enquanto as portas se fechavam e eu observei os números do elevador subirem até o 5º andar. Eu não apertei o botão para o elevador descer, mas o mesmo elevador voltou para o primeiro andar e abriu. Não havia ninguém no elevador. Corri de volta para a farmácia e sentei em uma cadeira pelo resto do meu turno até que minha esposa veio me buscar. Enquanto eu esperava, pesquisei no Google quando alucinações começam quando você não dormiu. Dizia entre 30 e 48 horas, e eu estava na hora 38 sem dormir, então fazia sentido. A farmácia está localizada diretamente abaixo do lado 5455, então quando entro, posso ver a janela no final da ala hospitalar no lado 24, 34, 44 e 54. Às vezes, enquanto espero o elevador daquele lado para voltar para a farmácia, olho pela janela. Enquanto eu caminhava para o carro da minha esposa, olhei de volta para a janela do 5º andar e vi o mesmo velho olhando para mim através da janela. Eu peguei conchas quando entrei no carro da minha esposa. Eu não disse nada sobre o que vi naquela noite. Não tenho certeza do porquê eu teria alucinado aquele homem específico, já que nunca o vi antes. Mesmo que eu tenha visto, ele não tem nenhum significado na minha vida. Ainda não tenho certeza se foi isso uma alucinação ou se o que vi naquela noite era real. Certamente parecia real. Fui dormir imediatamente depois de chegar em casa. Não vi aquele homem novamente, mas isso foi há pouco menos de 2 semanas. Eu moro com meu namorado e a casa que ele possui é uma casa modesta em um bom bairro. O crime violento aqui é tipicamente baixo. Eu digo que é uma casa modesta porque, comparada com as outras casas do bairro, ela é menor, mas ter uma casa menor neste bairro ainda é muito desejável, porque nos permite viver em uma cidade legal sem possuir uma casa de $1 milhão. É uma casa térrea de 3 quartos e 2 banheiros, com porão. Estamos em um quarteirão muito tranquilo, com muita privacidade. A forma como a rua curva proporciona essa privacidade ideal, pois, quando saímos da casa, não há uma única casa vizinha diretamente de frente para nós. Há 8 casas no total em nosso quarteirão, e mais abaixo, no quarteirão, há uma pequena área arborizada. Meu namorado estava fora um fim de semana em Vegas para uma despedida de solteiro em outubro passado. Eu estava sozinha de quinta a segunda-feira. Na sexta-feira, depois do trabalho, algumas das minhas amigas vieram para uma noite de vinho. Em algum momento, enquanto estávamos na sala assistindo a filmes de terror, a campainha tocou. Todos nós ficamos em silêncio e olhamos uns para os outros com as mesmas expressões. A campainha tocou tarde da noite enquanto assistíamos a um filme de terror. O filme quase não parecia real. Fui furtivamente ver se conseguia ver quem estava lá fora na varanda, mas não consegui. Dei uma olhada pela janela. Há um pequeno painel de vidro no topo da porta, então eu espiei por ele. Havia cerca de 4 carros na garagem. Eles deviam saber que havia pessoas em casa, mas eu não vi ninguém na varanda. Voltei para meus amigos. Enquanto todos nós concordamos que era estranho, aceitamos que era apenas um ding-dong mal cronometrado. Depois que todos foram embora, era tarde o suficiente para eu ir para a cama e adormecer imediatamente, mas fui acordada naquela noite nem 1 hora depois. A campainha tocou 2 vezes. Olhei para o meu telefone e era tipo 1 hora da manhã. Ninguém pertence do lado de fora da sua porta a essa hora. Liguei imediatamente para meu namorado, e ele atendeu parecendo muito bêbado em um bar barulhento. Ele teve que ir ao banheiro para poder me ouvir. Uma vez que ele me ouviu, ele me disse para ficar no quarto e não abrir a porta para ninguém. Ele nunca sugeriu chamar a polícia, então me abstive de fazer isso por enquanto. Encerramos nossa ligação e eu tentei apenas ficar calma e voltar a dormir. Assim que minha frequência cardíaca começou a diminuir e eu comecei a me acalmar, ouvi algo de fora, algum tipo de som de clique.
Até que houve uma batida na minha janela e a voz masculina disse: "Ei, tem alguém em casa? Preciso de ajuda aqui." Agradeço a Deus que as cortinas estavam fechadas. Não conseguia ver quem estava lá fora e eles não conseguiam me ver. Em vez de sair, ele bateu novamente na janela. Ele disse: "Eu sei que você está em casa." Foi isso que me levou a chamar a polícia. Eu nunca ouvi o homem lá fora se afastar da janela. Pelo que eu sabia, ele ainda estava de pé lá fora. Então, eu sussurrei o tempo todo enquanto estava no telefone, relatando que alguém estava tentando invadir minha casa. Me chame de dramática ou embelezadora, mas eu estava com medo e queria a polícia aqui o mais rápido possível. Em 5 a 10 minutos, a campainha tocou novamente, seguida por um barulho alto. Eu saí e me aproximei da porta da frente e perguntei quem era. Uma voz masculina disse que era a polícia. Era uma voz diferente do outro cara. Olhei pelo vidro e confirmei que eram 2 policiais. Abri a porta para eles e, logo de cara, o policial mais alto da frente entrou direto na minha casa, sem eu nem mesmo convidá-lo para entrar. Ele disse que eles estavam respondendo ao meu relato de uma perturbação, e eu disse que havia um homem espreitando pela casa, tocando a campainha e batendo na minha janela. Não quero fazer uma grande parte do meu relato da história sobre esse policial em particular, mas ele foi o homem mais rude que eu já conheci. Eu senti como se ele estivesse em uma viagem de poder. Ele estava me humilhando, me dizendo para ficar quieta e falando por cima de mim enquanto eu tentava explicar. Ele também não parecia levar minhas alegações muito a sério. Sua parceira não disse uma palavra, apenas ficou parada atrás. O mais alto me perguntou detalhes que eu já tinha deixado claro que não contaria, como a aparência do homem. Quando eu disse claramente que não o tinha visto, o policial na verdade me disse: "Bem, você é quem nos ligou, senhora. Se não quiser nossa ajuda, podemos ir embora." Fiquei completamente surpresa. Nunca tinha chamado a polícia antes e nunca esperei tamanha falta de profissionalismo. Pedi desculpas e disse que estava com medo. Foi nessa hora que os 2 policiais andaram pela casa com suas lanternas. Eles ficaram a todo vapor, circularam e depois voltaram, mas, honestamente, não verificaram muito bem. Eu os observei pelas janelas. Eles voltaram para a porta e me disseram que não havia nada que pudessem fazer se eu não tivesse nenhuma câmera ou prova do homem tentando cometer qualquer irregularidade. Os 2 policiais então foram embora. Eu não me senti melhor, além do fato de que, talvez, quem quer que fosse aquele homem viu que eu chamei a polícia. Voltei para a cama e, felizmente, a próxima vez que acordei foi com a luz do sol entrando pelas persianas fechadas. Era por volta das 10 horas da manhã. Era sábado. Naquela noite, meu amigo estava dando uma festa de Halloween, que eu iria ajudar a organizar. Durante o dia, fiz algumas compras de supermercado. Enquanto estava lá, peguei algumas coisas para a festa. Minha fantasia era Velma do Scooby-Doo e minha amiga, que estava dando a festa, era Daphne. Cheguei na casa dela por volta das 18 horas. A festa começou às 21 horas e realmente pegou por volta das 22h30. Eu estava lá bem tarde. Provavelmente saí da casa dela um pouco depois da 1h da manhã. Eu estava bem para dirigir, pois não bebi muito além de algumas cervejas. Quando cheguei em casa, imediatamente notei uma corrente de ar fresco na casa. Depois de colocar minhas coisas na mesa de jantar, notei a janela aberta. Fui fechá-la, tentando lembrar por que a teria aberto. Fui escovar os dentes, mas então, quando saí do banheiro, notei que a porta do porão estava aberta. Eu congelei. Foi quando comecei a ouvir um som de clique fraco, mas consistente. Conforme me aproximava das escadas do porão, percebi que vinha de lá e então fiquei no topo da escada e olhei para o porão, escuro como breu. O clique parou. De repente, uma voz baixa disse: "Você finalmente está em casa." Com isso, eu bati a porta do porão e levei meu telefone comigo para fora. Eu bati na porta do vizinho até que ele atendeu e eu escolhi chamar a polícia na segurança da casa do meu vizinho. Infelizmente, foram os mesmos 2 policiais que voltaram para minha casa. Meu vizinho me acompanhou quando fui falar com eles desta vez e acho que isso pode ter tido algum tipo de impacto na atitude daquele policial mais alto. Ele não foi tão rude desta vez. Ele e seu parceiro verificaram a casa enquanto meu vizinho e eu estávamos na sala de estar. Eventualmente, após a busca inicial, mostrei a eles alguns dos lugares que imaginei que alguém poderia estar se escondendo. Basicamente, destruí a casa inteira de cabeça para baixo enquanto também falava ao telefone com meu namorado bêbado. Quando tive certeza de que não havia mais ninguém aqui,
Fiz uma mala para ficar com minha irmã até que meu namorado voltasse. Dessa vez, tranquei todas as janelas antes de sair. A principal lição da minha história é: se você tem janelas que abrem o suficiente para alguém rastejar, certifique-se de que elas estejam sempre trancadas quando estiverem fechadas. Ainda moramos nesta casa hoje, mas por alguns meses eu me recuso a ficar sozinha na casa por longos períodos. Ainda tenho TEP por causa disso. Às vezes, tenho pesadelos em que acho que estou ouvindo batidas na janela, então, acordo.